Meu nome é Elmar Aurélio e nós estamos vivendo uns momentos difíceis no dia de hoje e com tantas pessoas que já morreram e tantas pessoas continuam morrendo por causa do coronavírus. Você já fez uma pergunta para si mesmo: qual é a causa de tudo isso? Ou melhor, você já fez uma pergunta para Deus: por que está acontecendo tudo isso? Pois é, eu fiz essa pergunta para Deus. E Deus me respondeu assim de maneira maravilhosa. Não foi em sonho, não foi em visão, nada disso. Me respondeu através da palavra, da Bíblia Sagrada. E foi uma experiência maravilhosa. E em meio a muitas lágrimas, Deus foi falando comigo. E fiquei com uma certa inquietude de publicar essa experiência, porque eu acredito que seja uma mensagem para todas as pessoas, uma mensagem para a igreja. Sabe? Então eu gravei de uma maneira muito amadora, mas mesmo na gravação, relembrando que Deus ministrou no meu espírito, mesmo na gravação eu chorei muito. Tem muitas lágrimas. Mas assista, veja, perceba o que Deus falou. E se você sentir no coração no final, compartilhe com as pessoas, para que as pessoas sejam também tocadas, despertadas para essa verdade que Deus falou. Tá? Talvez se inscrever no canal para eu gravar outros vídeos depois, tá bom? Mas Deus abençoe e assista o vídeo agora, tá bom? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos vivendo os momentos difíceis com essa pandemia. Estamos presos em quarentena. Eu gostaria de externar, de publicar algo que aconteceu. E ficando em casa, eu ouvindo essas notícias tristes que nos abalam tanto, né? Essas notícias da Itália e de todas as nações, sobre tantas mortes, tantas coisas, e nós começamos a questionar, começamos a perguntar, porque a gente nunca passou por isso. Eu nunca passei por isso. A nossa geração nunca passou por isso. Nós nunca passamos por uma guerra para ficarmos confinados em casa com medo de um inimigo. E isso trouxe um sentimento a mim e com certeza a muitas pessoas a perguntar por que que isso está acontecendo. Por que que o mundo parou? Por que que as pessoas estão presas em suas casas sem poderem sair, viver as suas vidas de maneira normal, ir ao shopping, trabalhar e assim por diante? Por que que isso está acontecendo? Por que tantas mortes? E nós só temos para perguntar a Deus. Eu, impelido por essas coisas, eu fui perguntar a Deus. Me coloquei em oração a perguntar a Deus por que isso está acontecendo. E Deus me respondeu de uma maneira maravilhosa. Creio que você que está acostumado a pregar a palavra de Deus, você sabe quando aquela mensagem ela é temperada pelo Espírito. Quando é uma mensagem profética, porque arde aqui dentro, traz algo novo, uma sensação diferente vindo do alto ao nosso coração para nós transmitirmos a palavra de Deus. Diferente de você pegar um texto, uma carta de Paulo, um livro bíblico e fazer uma exposição da palavra, sabe, para edificação.
Eu orei a Deus, estava orando a Deus, bem no auge, ainda está nesse auge dessa crise, dessa pandemia, mas eu peguei a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é esta Bíblia aqui, e orei a Deus, falei, Senhor, eu estou com meu espírito inquieto, eu gostaria de saber as causas. Eu tenho em mim assim, sabe, um senso matemático. O senso matemático é aquele que quer saber por quê. Por que está acontecendo e por que tem esse resultado e como chegar no resultado, fazer cálculos para chegar no resultado. E eu tenho essa mente matemática e eu perguntando a Deus, eu orei. Gente, foi algo maravilhoso que Deus fez. Que Deus fez, não, que Deus me mostrou. Eu estava com a Bíblia orando assim e eu senti que a Bíblia abriu. Com o meu dedo aqui assim, eu senti que a Bíblia tinha aberto em um determinado ponto. E quando eu abri, caiu justamente no Salmo 33. E nesse Salmo 33, Deus começou a falar comigo de uma maneira maravilhosa. E isso me impulsionou a publicar o que ele falou para mim. Porque nós temos que aproveitar essa oportunidade de sermos a voz que clama no deserto. Não devemos ficar embotados com medo. Enquanto o mundo morre, enquanto o mundo está passando por esse momento de crise, e nós, como servos de Deus, temos a verdade. Recebemos uma mensagem de Deus e muitas vezes nós não somos a voz que clama no deserto. Temos que ser essa voz que clama no deserto. Então eu abri a palavra de Deus e o Espírito Santo começou a me mostrar essas coisas maravilhosas. Vamos lá. Muitas vezes nós percebemos a igreja, o povo de Deus, pegando a palavra, mas suplicando para que Deus tire de nós as consequências, que Deus nos livre das consequências, mas a gente não vê muitas pessoas falando da causa que está gerando essas consequências. E cito até, segundo Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, parece que pulam uma parte. Então, ouvirei dos céus, Deus ouvirá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, esse povo clama assim para que Deus nos livre, tira de nós essa praga, essa peste, livra-nos de tudo isso. Aí esquece de uma passagem, de um texto que está nessa passagem, que é se converter dos seus maus caminhos. Nós temos que pedir, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, o pecado da nação, o pecado do nosso povo. Nós só queremos que Deus nos livre, sabe, das consequências do pecado, das consequências da desobediência. E não olhamos para nós mesmos, ver o que tem que ser tirado de nós mesmos, do nosso povo, da nossa casa, da nossa família. Vamos lá. Salmos 33. Quando eu abri, amados, houve muitas lágrimas. O Deus falando comigo, falando do meu espírito. Ele começou assim, o primeiro versículo, com um imperativo. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Começa com um imperativo de exultai. Ó justos no Senhor. Não é exultai por causa do Senhor, nele.
Mas o imperativo, Senhor, eu estou com minha alma amarga. O Senhor diz que eu tenho que me alegrar e esse resultado aqui é uma alegria extravagante. Se alegre de uma maneira extravagante, de uma maneira exultante no Senhor. Os retos fica bem louvado. Diz o versículo 2, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Celebrai o Senhor. Não é celebrar para que eu me sinta bem, mas celebrai a Ele pelo que Ele é. Tudo bem, falei, Senhor, não tenho forças para me alegrar, eu estou com minha alma triste, abatida, embotada. Como eu vou louvar a Ti? Como eu vou exultar no Senhor? Ele começa a dizer por quê. No verso 4 ele diz, por quê? Você tem que exultar, você tem que celebrar o Senhor. Ele diz, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele começa mostrando que a palavra dele é reta, é como uma flecha que anda em linha reta e que acerta o alvo. Então ele está dizendo aqui que exulte porque a palavra vai cumprir o objetivo dele na terra. A palavra dele é reta, vai cumprir os propósitos dele na terra entre as nações. Ela tem um alvo. Ela tem um objetivo. Então nós podemos perceber que a humanidade, o mundo, o universo é dirigido pela palavra de Deus. Ela é reta. E muitas pessoas estão usando essa palavra que é reta, essa palavra de Deus que não dá voltinhas para cumprir, sabe, conforme a necessidade das pessoas. Não dá voltinhas para agradar pessoas, para agradar nações, para agradar pastores, para agradar quem quer que seja. Ela não dá voltinha, ela é reta para cumprir não os nossos propósitos, mas o propósito daquele que está acima de todas as coisas. Ela é reta, ela é justa e todo o seu proceder é fiel. Deus ministrando no meu coração. Isso que está acontecendo entre as nações é o proceder fiel de Deus cumprindo a palavra dele. Está cumprindo a palavra dele. Mas por quê? Busquemos a palavra. Será que o povo está sendo guiado pela palavra? Os presidentes estão sendo guiados pela palavra? Ele ama a justiça e o direito. Um Deus que ama a justiça, o que é justo, e o direito. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Ainda no meio dessa pandemia, ainda existe a bondade do Senhor. Portanto, celebrai, exultai que no meio de tanta peste, no meio de tanta morte, ainda existe a bondade do Senhor. Ainda existe a graça. Por causa dessa graça, dessa bondade, ainda nós temos uma casa para ir para casa, para o fique em casa. Ainda temos um alimento, ainda temos uma esperança.
está cheia da bondade do Senhor. Ainda existe graça, ainda existe esperança, ainda existe a arca sendo construída, ainda a porta da arca está aberta para que as pessoas entrem e fiquem livres do juízo de Deus. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Os céus, está dizendo aqui, da palavra. Interessante aqui um parênteses. Jesus é a palavra. Jesus é o Logos, o Criador. João 1 fala sobre isso, João 1. Ele é a palavra que criou todas as coisas. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pelo sopro de sua boca, pela palavra, ele criou todo o exército dos céus. Os anjos, todos os seres celestiais. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Está falando da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo. Está falando do verbo que é a palavra. Por causa disso, exultai. Por causa da bondade de Deus, exultai. Ainda a bondade de Deus em meio à calamidade. A partir do verso 8. A partir do verso 8. Olha o que ele diz. A partir do verso 8. Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Esta é a voz que clama no deserto. Tema o Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. O que está acontecendo agora em cada habitante, em cada país, em cada nação, cada etnia, é o proceder de Deus. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha bem. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Este vírus é criado por Deus. Que todo ser vivo procede de Deus. Ele falou e tudo passou a existir. Esse vírus passou a existir pela vontade de Deus. Pode ser que um homem o criou, mas é que Deus usou o homem para criá-lo, para que ele execute a palavra de Deus no mundo, nas nações. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O Senhor frustra os desígnios das nações. As nações poderosas, cheios de poderes, armas, tecnologias, ciências. Mas Deus frustra. Te vê nações impotentes diante de algo invisível tão pequeno. Te vê os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, sendo agora caindo de joelhos diante de um inimigo tão pequeno. É Deus dizendo: eu faço as nações se curvarem. As nações poderosas diante de mim são como um pingo d'água que cai do balde. Não é nada. Ele frustra os desígnios das nações, dos presidentes, e anula os intentos dos povos. Quantas pessoas tinham planos? Tinha planos para casarem-se. Foi frustrado.
Eu paguei passagens para minha filha e minhas netas virem do exterior para o Brasil agora no começo de abril. Paguei. Vieram? Não vieram. Fechou-se as portas, os aeroportos, os meus planos, que era mês de abril agora, pegar as minhas netas que fazem mais de ano que eu não pego no colo. Meus desígnios foram frustrados. Deus faz isso. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Vamos do 8 até o 17. Diz: tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Abacuque, um profeta que fala também de uma situação muito semelhante à nossa, o que nós estamos vivendo. Abacuque ora a Deus, clama a Deus por causa da injustiça do povo da nação de Israel. Por causa dos juízes corruptos, do povo, uns com muitos, outros com poucos, passando fome. E Deus fala para Abacuque: vou mandar algo sobre a nação de Israel, que vai castigar a nação. Olha o que Abacuque diz no capítulo 3, versículo 12. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Na tua indignação, na indignação do Eterno, ele marcha pela terra, na tua ira calcas aos pés das nações. Ele debulha as nações, ele esmaga com os pés as nações. É Deus fazendo isso. Sabe por quê? Porque estava acontecendo algo. Não tinha temor. Deus é o juiz onisciente. Verso 13 ao verso 17 do Salmos 33. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele olha dos céus e olha para a terra e vê todos os filhos, vê cada habitante da terra. Há temor a Deus? Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Tem temor a Deus? Ele que forma o coração de todos eles, que contempla contempla todas as suas obras, ele contempla o seu proceder, ele contempla o teu coração, as tuas atitudes, e está vendo através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus pensamentos. Há temor? Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Versículo 16. Nem por sua muita força se livra o valente. Olha para as nações, para os povos, para as pessoas. Olha para os poderosos, as nações poderosas, e diz: com o seu poder, do seu exército, você pode ficar livre de mim, das minhas mãos, dos meus desígnios, dos meus projetos, da minha ira. Não. O poder bélico não consegue se livrar do poder de Deus. A economia, o dinheiro, não serve para nada. Versículo 17. O cavalo não garante a vitória a respeito de sua grande força. A ninguém pode livrar.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia, verso 19, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Olha o que Deus está dizendo. O motivo da pandemia. Falta de temor a Deus. Gente, foi muito forte isso que Deus colocou no meu coração quando eu estava meditando no Salmo 33. Deus disse para mim, você está me perguntando a causa dessas consequências? Eu te mostro. Ele começou a mostrar de uma maneira maravilhosa, como se meus olhos abrissem. Não tem temor a mim. Não tem temor a mim. Falta temor. Olhe a promiscuidade do ser humano. Olha a promiscuidade. Olha como o ser humano está se comportando. Não existe temor a mim. Não existe temor à minha palavra. Não existe temor ao meu santo nome. Leis legalizando o pecado. Abortos. Assassinando tantos seres, tantas crianças indefesas. Leis legalizando o pecado. Não somente do aborto, mas de tantas coisas pecaminosas. Nós podemos enumerá-las. Marcha gay. Não temos nada contra os gays. Eles fazem o que eles quiserem, mas tudo que fizerem existe uma consequência. Mas eles zombando de Jesus, pegando um crucifixo, introduzindo no ânus, zombando da fé cristã, zombando daquele que é um instrumento de Deus em Cristo Jesus para a redenção da humanidade. Não há temor. Perderam o temor a Deus. Podemos, há poucos dias atrás, marchas em prol Satanás. As pessoas vestidas de Satanás, de um monte de coisa, perderam o temor a Deus. Carnaval, as músicas, os carros alegóricos, zombando de Jesus Cristo. Há temor? Não, não há temor. Os programas de TV, não há temor a Deus. O cinema, a arte, em nome da arte, promovendo um Jesus Cristo promíscuo, vocês já sabem muito bem, não há temor a Deus. Agora, estamos falando do mundo. E as igrejas, que deveriam ser a voz do que clama no deserto, há temor a Deus? Há igrejas que estão usando a palavra de Deus como negociata, trocando a verdade por coisas, trocando Jesus por coisas, por objetos perecíveis, trocando Jesus, a Bíblia Sagrada, por rosa ungida, por coisas ungidas, para despertar fé nas pessoas. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por causa de uma rosa. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Os pastores divorciando.
os pastores em bebedeiras, em vícios, padres em vícios, em pornografias, púlpitos como palcos de stand-up, para se alegrar o povo, para atrair pessoas, porque é um lugar legal, lugar gostoso de estar. Não, não. A igreja é um lugar, o púlpito é um lugar de profecias. É um lugar de falar do pecado, de falar das grandezas de Deus, da grandeza da graça. Mas pregam a graça como objeto de licenciosidade para o pecado, que a graça é um instrumento para simplesmente tirar as consequências do pecado. Na graça não existe consequências para o pecado. Existe sim. Existe sim. Não vou falar aqui da graça e da lei, mas quem sabe uma hora eu gravo um outro vídeo para falar sobre isso. Sabe por quê? Essa pandemia, o meu povo, que se chama pelo meu nome, está se igualando ao mundo. Não está buscando mais a santidade. Vamos ver o que diz a palavra de Deus ainda mais. Estava meditando muito nas lamentações de Jeremias, que coincide muito com a época que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quando, na época de Jeremias, o povo ia ser levado. Judá ia ser levado cativo. Ele escreve Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Como já solitária, a cidade outrora populosa tornou-se como viúva. Os dias de hoje, cidades populosas, avenidas, tornou-se desertas. A cidade tornou-se como uma viúva, triste, em luto, porque os seus habitantes estão morrendo nas casas, nos hospitais, nos leitos, porque não há temor a Deus. Capítulo 1, versículo 2 de Jeremias. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há quem a console entre todos os que a amavam. Pessoas que choram nos leitos dos hospitais. Mas os seus amados não estão lá para consolar. Os entes queridos, os seus pais, os avós, morrendo num leito de hospital solitários. Mas os queridos, os amados estão nos lares, impedidos de estarem lá. É o que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Não existe temor ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra, ao Deus que é santo, ao Deus que é palavra que é santa. Como estou chorando agora, eu chorei naquele dia à noite, na madrugada, lendo essa passagem e Deus ministrando no meu espírito. Longe, hoje mesmo tem um sepultamento de uma irmã da igreja. Cadê os irmãos? As pessoas para consolarem os que estão em luto. Não podem, são impedidos. As igrejas estão longe, está longe do que deveria ser. Deus está castigando também a sua própria igreja. Capítulo 1, versículo 4 de Lamentações de Jeremias. Os caminhos de Sião
estão de luto, porque não há quem união solene. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha às reuniões, à reunião solene. Não há quem venha aos cultos, porque estão com as portas fechadas. É Deus falando para a sua igreja, para o seu povo também. Não somente para o mundo, para o seu povo. Tem me buscado? Tem se convertido dos seus maus caminhos? As portas estão desoladas e os sacerdotes gemem, os pastores gemem. Cadê as ovelhas? Por quê? Está se fechando. Deus tem uma mensagem aguda para os dias de hoje. Cadê o temor? Versículo 5 ainda do capítulo 1 de Jeremias. Os seus adversários triunfam. Os seus inimigos prosperam. Nunca vi tanto triunfo deste vírus. Nunca vi tanta prosperidade deste vírus prosperando entre as nações, entre uma nação e outra. Porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Povo. Está falando de um povo dele. Está falando da igreja. Está falando de Judá. Está falando de Jerusalém. Do Monte Sião. Do templo. Onde os religiosos. Onde era a menina dos olhos de Deus. A cidade de Davi. Por causa de suas prevaricações. A igreja deixou de adorar o Senhor para levantarem templos para ser adorados. Templos para ser adorados. E agora onde está a adoração este templo? Deixamos de adorar o Criador para adorar a criatura. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio. Estamos exilados, estamos aqui presos, com as portas trancadas. Pense nisso. Por quê? É muito sério. Sabe qual o remédio? Qual o remédio? Versículo 18 do Salmos 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quando eu cheguei aqui no capítulo, no verso 18, os olhos do Senhor, a salvação está sobre os que o temem. Temer. Temer. E o verso 8 desse Salmo 33 diz: tema o Senhor toda a terra. Tema o Senhor toda a terra. Está faltando a igreja pregar o temor. Nossos jovens, né? Tema o Senhor. Está faltando temor. As equipes de louvores nas igrejas está faltando temor. Está faltando santidade. Está fazendo as coisas de qualquer jeito. Ezequiel 38, 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Vindicarei a minha santidade. É Deus dizendo: quero restituir a santidade do meu nome que está prostituído no meio do meu povo. Vou exigir, com base na lei, com base na palavra, ela vai cumprir os meus propósitos, os meus objetivos, para que vindicar
eu reivindicar, restituir a santidade do meu nome que foi perdida. Que foi perdida. Ezequiel 39:7 diz assim: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Farei conhecido. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo, trazendo salvação nas suas asas. Trazendo salvação nas suas asas. Para encurtar, para não ficar muito longo, só para terminar, Jeremias capítulo 2, versículo 21. Um recado para a igreja do Senhor. Eu mesmo te plantei como vide excelente. Igreja do Senhor. O próprio Deus em Cristo Jesus te plantou como uma vide excelente. Da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Todos nós somos descendentes de uma semente degenerada, Adão. Todos nós somos descendentes de uma semente corrompida, pecaminosa que é Adão. Mas Deus está dizendo que nesta nova aliança, ainda Jeremias, nessa nova aliança, a igreja, nós somos descendentes agora de uma nova semente, uma semente excelente, uma semente pura, uma semente que é Jesus Cristo. Nós nascemos de novo, nós somos regenerados de uma semente pura, de uma semente excelente, de uma semente divina que é Cristo Jesus. E como pode ser regenerado, ser nascido de uma semente pura, tornar para ele uma planta degenerada? Ser um ramo sem frutos, um ramo dessa videira excelente. Como pode produzir frutos como se fosse de uma oliveira, de uma videira brava? Sabe por quê? Não tem temor a Deus. Falta temor, falta santidade. Onde está as reuniões onde o alvo é a santidade? Onde está? Onde estão as reuniões onde o objetivo é a santidade? Igrejas, pastores, divórcios no meio do povo dele. Por que existe tanto divórcios no meio do povo de Deus? Porque não tem temor a Deus. Não existe santidade a Deus. Eu encerro aqui. Eu encerro aqui com lágrimas. Porque eu vejo nessa pandemia, eu vejo que falta os pastores que gritavam, os canelas, os profetas. Cadê os profetas? Para gravar vídeos dizendo: povo, nação, convertam-se, pecaminosos, convertam-se dos seus maus caminhos. Eu volto a citar 2 Crônicas 7:14. Convertam-se dos seus maus caminhos.
porque Jesus está voltando, está às portas. E isto que está acontecendo nessa pandemia é porque Jesus está às portas e está dizendo para esta nação: convertam-se, porque senão é muitos que vão povoar o inferno. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque está perto o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. Convertam-se